Se lembra de quando você tava vendo aquele desenho bem chato, mas acaba um episódio falando isso não foi tão ruim assim? É uma sensação estranha de quando isso acontece, porém, por mais raro que seja, existem alguns exemplos de quando um desenho seja considerado ruim, tem aquele episódio que se destaca e te faz ficar um pouco impressionado e surpreso por aquilo que você acabou de ver não ter sido uma total perda de tempo. Esse tipo de episódio normalmente acontece porque os escritores tentaram algo novo e fizeram algo tão diferente do desenho original que acabou ficando bom. Aqui nessa lista podem ter desenhos que eu considere ok, tipo Johnny Test, spoilers. Ele é um desenho bem abaixo da média, porém seria algo que eu consideraria ok, porque é um desenho ok. Ele é assistível, bom pra passar o tempo, e são episódios que você ainda pode dizer não necessariamente seriam episódios bons comparado a outros desenhos. Então, vamos lá, porque me doeu pra fazer esse vídeo, pois hoje vamos falar dos melhores episódios de desenhos ruins. Número 10, Johnny Test, Johnny X6. Já repararam que grande parte dos títulos dos episódios de Johnny Test tem Johnny neles? Eu nunca reparei isso. Johnny X6 é o último episódio de uma minissérie dentro do desenho. Uma com o Johnny sendo um super-herói e o Duke com ele salvando o dia do jeito mais genérico possível. Porém, por esses episódios serem tão diferentes do que o desenho normalmente é, sendo um alívio do repetitivo que todos os episódios têm, faz esse episódio se destacar no desenho. Não em desenhos em geral. Se isso fosse comparado a outros desenhos, ele ficaria lá embaixo. Número 2. Home Movies, terapia. Home Movies é aquele tipo de desenho feito para adultos, porém feitos por adultos, com pouco dinheiro. Tem tudo para dar errado, não é? Eu sei. Mas por mais que seja um desenho que tenha uma péssima reputação, é um desenho ruim. Porque quer ser ruim. Então tem episódios que são bons, tipo, de verdade, justamente porque os escritores não levaram o desenho muito a sério e são criativos e diferentes. Terapia é um ótimo exemplo disso, mas diferente de outros episódios nessa lista, eu não recomendaria ver esse episódio sozinho, sem o contexto do desenho. Então eu vou falar pouco dele aqui. O episódio é sobre o personagem principal, que sempre faz filmes com seus amigos. Ele tem pais divorciados e tem que ir para um psiquiatra por causa disso. É um episódio bem seco, mas bem profundo nos diálogos, com o personagem não aceitando ser quem ele é e fingindo que tá tudo bem. É um bom episódio num desenho meio perdido. Brendan, you in real life have these issues. No way. And that character is you. Because I played him. No. In real life you are those things. You didn't like the movie, did you? Número 8. Os Simpsons, Nedna. Yup, eu sei que os Simpsons não é exatamente ruim. Na verdade é um dos meus desenhos favoritos, mas vamos ser sinceros, os novos episódios são horríveis. E com isso em mente, não foi muito difícil escolher um episódio para essa lista. Simplesmente porque esse é o único episódio em muito tempo que realmente me fez me interessar pelo que tá acontecendo. Não porque tinha piadas engraçadas, mas simplesmente porque tinham coisas acontecendo que são realmente interessantes. Não é exatamente um episódio, e sim uma história romântica entre o Ned Flanders e a Edna, a professora do Bart. Tem inúmeros episódios dos dois tendo problemas, aprendendo a se gostar de verdade, e realmente parece que estava indo para um lugar. Mas infelizmente a dubladora da Edna passou dessa para melhor, fazendo o Ned ficar sem amor de novo. Sure do miss that laugh. I miss her too. Número 7. Titio Avô, Amigo.0. Antes de tudo, eu não coloquei o crossover entre ele e o Steven Universe porque aquilo foi num episódio de Steven Universe e não de Titio Avô. E Steven Universe não é ruim, então não tinha motivos pra colocar ele aqui. Mas vamos falar aqui de um episódio que é meio sem graça, mas para os padrões do desenho, estamos falando de Titio Avô, pelo amor de Deus. O episódio é bom. O episódio é bem simples, é sobre como o Titio Avô mostra que ele criou um robô que consegue controlar o nível de estranhezas que acontecem na van, mas ele nunca ligou. O robô é ligado e muda a van inteira para ser mais normal possível, e o único jeito deles acabarem com esse robô é sendo estranho, e é o que eles são melhor em fazer. No final o robô vira o Weird Paul, que é uma brincadeira com Weird Al, um cantor e comediante famoso dos Estados Unidos, que coincidentemente, ou claramente não sendo coincidência, é o dublador do personagem. Eu com certeza recomendaria um bom episódio de Bob Esponja esse em qualquer dia, mas ele é bom. Eu não acredito que eu disse isso, mas tem um episódio de Titio Avô que é realmente bom. Número 6. Clarencio, Clarencio Natural.
Pra ser sincero, eu não curto muito Clarencio. É um desenho que, por mais que tente ser algo mais simples e crianção, acabou sendo algo apenas desconfortável de ver. O desenho é nojento, com lições estranhas e personagens estranhos. Pra ser sincero, eu não vejo mais esse desenho. E também muita gente não gosta dele, então, podemos dizer que ele não é um dos melhores desenhos. Porém, como todo desenho nessa lista, tem um episódio que consegue ser bom, e nesse caso, seria o Clarencio Natural. Esse episódio conta a história de como Clarencio, a turma e esse cara ficam perdidos no desenho. E sem falar muito dele, porque esse vídeo ficou muito grande, vamos dizer que tem uma lição bem legal. O episódio todo é sobre como Clarencio não leva tudo muito a sério e fica tranquilo e tentando ver o lado positivo. E fazendo assim, ele consegue pensar direito e fazendo as coisas certas. Eu sei que eu forcei um pouco a barra demais com essa lição, mas sei lá, às vezes eu só quero que esse desenho seja bom. Número 5, Bob Esponja, Minha Perna. Ok, um desenho que era incrível e ficou ruim com o tempo foi Bob Esponja, mas diferente de alguns outros, ele não ficou ruim, chato e sem graça, ele ficou ruim de nojento e bizarro, do jeito ruim. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o desenho só tá assim porque o desenho meio que perdeu os assuntos do que fazer episódios, mas eu discordo. Eu acho que os episódios estão ficando ruins porque é mais fácil fazer ruim. O desenho tem muita gente vendo, então é o que importa. Eu sei que os escritores podem fazer algo realmente bom, eu só acho que eles não querem. A prova disso é que esse episódio foi lançado logo ao lado de um episódio horrível que foi lançado no mesmo dia. Sério, o melhor episódio do desenho em pelo menos 5 anos teve uma nota totalmente destruída por esse episódio que, bom, eu considero ser o pior episódio do desenho. Mas falando do Minha Perna, esse foi um ótimo jeito de colocar um novo, entre aspas, personagem no desenho. Eu digo entre aspas porque esse personagem existia há muito tempo no desenho, como uma brincadeira entre os produtores, gritando Minha Perna ou My Leg em inglês. Rev up those fryers, cause I am sure hungry for one. Help! Help! My leg! Can't you see we're closed? O episódio é sobre esse cara, que finalmente tem um nome. Fred. E ele tem uma perna quebrada e machucada o tempo todo e Bob Esponja e o Patrick tentam servir de guarda-costas pra ele, mas no final é revelado que ele faz isso porque ele ama a enfermeira. O episódio é realmente relaxante e bem escrito. Não temos o Patrick ferrando todo mundo, não temos o seu Sirigueijo sendo uma péssima pessoa ou imagens nojentas. Temos só um cara fazendo coisas pro amor. Número 4. Jovens Titãs em Ação, Quarta Parede. Sim, eu sei que eu disse que eu não odeio Jovens Titãs em Ação no meu vídeo do meu canal secundário, e é verdade, eu não odeio esse desenho, mas não significa que todo mundo no mundo o ama, muito pelo contrário. Até hoje tem gente que fala mal nesse desenho e diz que ele é um dos piores que o Cartoon Network lançou. Eu pelo menos não odeio, não me considero um fã, mas também não odeio. Se quiser saber mais é só ver o meu vídeo que eu falei. Então, por mais que eu não considere ruim, tem muita gente que considera ruim. Está nos top 10 piores desenhos de todos os tempos, pra você ter noção. Então, por mais que eu não concorde, eu vou dizer que há um desenho ruim, porque muita gente acha isso. Enfim, tem 2 ótimos episódios que saíram desse desenho que vejo poucas pessoas falando a respeito. O primeiro é o Quarta Parede, e como dá pra perceber pela dica do nome, é o episódio que quebra a quarta parede, mas de um jeito que eu nunca vi nenhum outro desenho ter a audácia de fazer. O episódio começa com uma noite de filmes entre os titãs, e enquanto eles passam pelos canais, eles são surpresos por esse cara, que quer cancelar os Jovens Titãs em Ação, porque eles não são tão bons quanto os originais. Que genial! E não acaba por aí, eles falam com a câmera e fazem isso. Reboot us if you want, control freak, but we are proud of who we are and what we represent. And we are not changing any of that based on your evil whims. Isso é um claro exemplo de quando os escritores não dão a mínima e dizem: a gente gosta de ser assim, sem sentido e com humor de peido, e não é você que vai mudar isso. Número 3. Family Guy, Viagem ao Multiverso. Ah, Family Guy, o que eu não daria pra ver você no Dia de Glória de novo? Como eu já disse, esse desenho tem bons escritores e bons animadores, mas ele não tem bons episódios. Por quê? Eu não sei. Talvez eles simplesmente pensem que só precisam fazer um monte de episódios sem sentido e bam, dinheiro. Mas tem alguns episódios que se destacam por serem realmente bons e cativantes, com um estilo totalmente único do desenho que você não acha em nenhum outro lugar. Um exemplo deles vem das aventuras de Brian e Stewie. A gente sabe que o Stewie é, ou costumava ser, um gênio do mal, e que ele consegue criar um monte de invenções que não fazem nenhum sentido. E justamente por ele ter esse poder, ele usa para viver aventuras, e normalmente o Brian tá junto com ele. Por que não, né? Existem um montão de episódios que ele vive em aventuras, e normalmente começam com a Viagem a no título, e depois mostram para onde eles vão. Temos Viagem à Alemanha, Viagem ao Polo Norte, e o item dessa lista, Viagem ao Multiverso. Nesse episódio o Stewie cria um transportador que faz ele ir para outras dimensões. Ele
ele usa no início apenas para poder ir para Quahog, mas acaba indo para várias outras. E é divertido ver outras versões desses personagens. Tem versões Flintstones, versões Japão, e o mais legal de todos, o mundo em que os cães estão em poder e os humanos agem feito cães. Esse é um bom episódio que se destaca porque a ideia é realmente legal e com um bom potencial. Por mais que eu não queira admitir, às vezes eu volto a rever esse episódio de vez em quando. Número 2. As Meninas Superpoderosas Reboot, Pobre Menina. Olha só, vocês sabem que eu não gostei do reboot das Meninas Superpoderosas. O fato deles terem mudado o foco do desenho das brigas das personagens principais para elas em si, brigando entre si e agindo feito meninas, fez com que muita gente se afastasse do desenho. Sério, a gente passou de lutas realmente cativantes e episódios que fazem você querer ver e mais para isso. Ok, por mais que esse desenho tenha diversas falhas, tem um episódio que é realmente bom. O episódio começa com uma venda de limonadas na frente da casa das meninas, e elas estão super empolgadas porque conseguiram fazer uma receita com um ingrediente secreto que faz ela ficar muito boa. No desenho original tem uma menina que é rica e quer ser uma das meninas superpoderosas, tem inveja delas, e sempre tenta acabar com elas, e nesse episódio ela aparece, porém ela tá falida. Oh man, I wish I could see the look on Morbucks's face right now! Dreams do come true! Essa cena é realmente engraçada. O conceito do episódio é a docinho tentando fazer com que ela seja uma boa pessoa. No final do episódio, ela consegue, mas como todo desenho assim, tudo tem que voltar do jeito que era, e ela fica do mal no final. Por mais que não seja o episódio incrível, ele consegue te fazer sentir mal pela princesa mais grana. Esse é o nome dela. E te faz ficar um pouquinho feliz com ela tendo ficado um pouquinho melhor no final do desenho. Vale lembrar que esse desenho teve um crossover entre os Jovens Titãs e Ação, mas tá na cara que esse crossover foi só uma tentativa de chamar mais gente para ver o desenho. O pessoal que via Jovens Titãs em Ação iria ver o crossover. Depois do crossover, eles iriam ver as Meninas Superpoderosas, mas não deu certo. De tudo, eu só passei a gostar menos do desenho por causa disso, pois parece que eles estão desesperados por público e tentam fazer tentativas mais idiotas para ter mais gente. Eu disse que tenho dois exemplos de episódios bons que saíram de Jovens Titãs em Ação. O outro exemplo é no episódio 40%, 40%, 20%, que é com certeza o episódio que mais se assemelha com a versão antiga do desenho, tanto no tom quanto na história. Mas não é por isso que o desenho é bom, ele é bonito e interessante e tem uma música que é da hora. O episódio é simplesmente divertido do início ao fim, e cada segundo tem algo novo acontecendo. Eu não sei se é porque eu me acostumei a ver episódios com 20 minutos, ou porque o episódio é bom e ele passa rápido mesmo. Ele é também um daqueles poucos episódios do desenho que tem uma lição realmente legal, por mais que talvez nem seja uma lição, e mais só algo que aconteceu. Use a música para se inspirar e fazer as coisas, é legal. Lembra quando eu disse que parece muito com os episódios da primeira versão do desenho? Quando eu digo isso, eu me refiro ao jeito dos personagens. Eles não gritam o tempo todo, eles não são babacas, só são um bando de carinhas legais, sendo legais com ele. Eles não aprendem uma lição, eu acho, mas tudo acaba bem no final. E a parte mais importante seria... essa música não sai da cabeça. E aí está, pessoal. Por mais que desenhos sejam bem ruins, tem alguns exemplos de quando eles são bons, provando que nem sempre é o contexto do desenho que faz ele ruim, e sim os episódios em si. Se gostou do episódio, quer dizer, vídeo, eu acho que você vai gostar desses dois vídeos que estão na tela. O meu vídeo de piores episódios de Bob Esponja, que é até agora um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui no canal, e o da direita, que é o meu vídeo do Level Up, a série fracassada do Cartoon Network. Obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo, e sejam felizes.